um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas, novas demandas para a infraestrutura das cidades. Mas essa organização política, ela comporta combinações, né? O que, no fundo, eu quero afirmar é que sociedade moderna, no caso da tradição crítica, ela significa pensar o mundo burguês, né? Por isso que, quando Marx, como eu já afirmei, fala em sociedade moderna, ele chama de moderna sociedade burguesa, ele qualifica. Quer dizer, é um mundo burguês que está na base da constituição da sociedade moderna e das formas políticas, né? E isso quer dizer o quê? Que a dinâmica definidora do mundo burguês também ela se manifesta nas diferentes esferas da vida social e, portanto, na esfera política também, né? Quais são os princípios definidores da sociedade moderna, ou da moderna sociedade burguesa? A modernidade se constitui, né, ainda pensando de forma típico-ideal, né, num sentido como lógico, formal, como uma experiência social que emergiu, sobretudo, após as revoluções na Europa e o movimento da Ilustração do século XVIII, né? O movimento do Iluminismo, né? Aquele movimento que altera e que lança as bases culturais, teóricas do mundo moderno. Não por acaso, foi um iluminista, Montesquieu, né, um ilustrado, que formulou no seu livro O Espírito das Leis, que é um livro de 1748, a teoria da harmonia entre os poderes, dos quais nós somos tributários até hoje: legislativo, executivo e judiciário. E que, portanto, cada um deles investido da sua função precípua, da sua função própria, né? E que regulava as funções de cada setor e as relações entre eles, o que os constitucionalistas da Revolução Americana chamaram de universo de freios e contrapesos, né? Quer dizer, o funcionamento dessas três esferas de poder, cada uma com a sua função definida, teria como fim e como finalidade construir freios ao exercício autônomo de qualquer um deles. Iluministas como Voltaire, Rousseau e os chamados contratualistas, como Hobbes e Locke, eles foram centrais na construção dos princípios políticos que constituíram o poder do Estado moderno. A esfera política da modernidade se afirmou, então, contra a monarquia e o poder absoluto, contra o absolutismo, né? No bojo de um processo de secularização da cultura, portanto, de ruptura com os fundamentos sagrados na explicação do mundo, de ruptura com os mitos, né? E, portanto, de laicização da cultura, afirmação do indivíduo, da subjetividade individual, cujas relações sociais se afastam da tradição e das comunidades de afetos baseadas na tradição. Contrariamente, o moderno se afirma sob os princípios da racionalidade, da
impessoalidade, do controle dos afetos e das pulsões, e numa forma de exercício da autoridade e do exercício político presente no ordenamento legal de cunho abstrato. Isso quer dizer o quê? A noção de indivíduo, por exemplo, ela não é uma noção eterna, perene, ela é uma construção social. É quando se constrói a categoria do indivíduo. Em sociedades tradicionais, as pessoas individuais contam pouco, porque o peso é da comunidade. E o moderno, o que é, na sua formulação filosófica fundamental? Implica a negação do passado. Por isso que Hegel, como o próprio Habermas diz em outro livro, foi o primeiro filósofo da modernidade, porque construiu uma filosofia, que é a dialética, na qual o movimento do pensamento é todo autorreferido. E ele não tem ligação com o pensamento anterior. Quer dizer, o moderno, em si mesmo, é negação da tradição. Por isso que o modernismo é isso também, as vanguardas modernas. Quer dizer, um poeta importante como Rimbaud, que formula aquela frase, il faut être absolument moderne, quer dizer, é preciso ser absolutamente moderno. O ser absolutamente moderno é não ter conexão com a tradição e o passado. Esses princípios fundamentais da modernidade instituem uma esfera política de outra natureza, porque não se baseia mais na autoridade pessoal, quer seja no âmbito da família, isso aí como construção típico ideal, quer muito menos no âmbito do poder político. Em outros termos, a autoridade política tem base legal e não hereditária, e nem de poder pessoal. Do ponto de vista do seu funcionamento, liga-se à autonomia do indivíduo, à liberdade individual, à independência de ação definida como não interferência do Estado no âmbito dos interesses privados. Vocês já estão localizando um pouco de onde vem a tradição neoliberal. Portanto, a não submissão a autoridades pessoalizadas. Por essa razão, a conexão legislativo e representação política constituem os regimes chamados liberais democráticos. Por quê? Porque a noção de representação política, isto é, de um sistema mediado, porque é preciso eleger alguém que me represente. Então, um sistema mediado de exercício dos direitos políticos e que tem origem nos contratualistas ingleses, Hobbes, Locke, por exemplo, pressupõe o reconhecimento dos representados e, ao mesmo tempo, a legitimação dos representantes. Isso quer dizer o quê? A representação não é exatamente uma delegação. Eu falarei isso um pouco à frente. Ela exige uma esfera de ação do representante. Isso envolve alguns pressupostos. Sufrágio, sobretudo sufrágio universal. As bandeiras pró-sufrágio universal apareceram na Europa, sobretudo durante as revoluções de 1848. Direitos de cidadania, a ideia do cidadão, na Revolução Francesa, eleições, exercício de autodeterminação política. Vejam bem,
A cidadania, né, ela é um processo de ampliação de direitos. Aqui nós estamos falando de direitos civis, se pensarmos a obra clássica de Marshall, que faz uma distinção, né? Ele diz a primeira esfera dos direitos são dos direitos civis, né? Aquela que envolve a autonomia, o indivíduo e a liberdade. A segunda esfera, os direitos políticos, aquela que envolve o direito de ser eleito e eleger. A terceira esfera, os direitos sociais, que aparece sobretudo nos fins do século XIX, o direito de fazer parte da herança histórica, cultural da sua sociedade. Essa questão dos direitos, ela tem evoluído no decorrer da história. Hoje nós temos uma multiplicidade de direitos assegurados, sobretudo porque nós temos o aparecimento, né, um processo no qual as identidades diversas expulcam. E isso leva a que se amplie o universo dos direitos, os direitos identitários, etc, etc, etc. É claro que todas as formas de direito são formas relacionais. Os direitos são definidos em relação a outros direitos, tirando, na minha opinião, alguns direitos de substância, como o direito à vida, por exemplo, o direito a não ser torturado, o direito à liberdade. Os outros são direitos históricos e que, portanto, são todos relacionais. As democracias liberais, elas se distinguem por reconhecer direitos individuais, os direitos civis, também direitos políticos, e avançam no sentido de construir e reconhecer os direitos sociais, a liberdade de expressão, o processo seletivo ligado ao reconhecimento da soberania popular. O processo legislativo define-se pelo poder de fazer leis e, portanto, atribui aos representantes, que não são permanentes, porque eles são submetidos a eleições, tampouco hereditários, porque isso pressupõe eleições. A rigor, os representantes são produtos do direito dos cidadãos escolherem, portanto, elegerem os seus membros e, igualmente, do direito, mesmo que virtual, de ser eleito. Por essa razão, a representação é uma forma política orientada para o futuro, porque você elege o representante cuja ação se desenvolverá no futuro. E as eleições são partes fundantes da democracia liberal. Em termos gerais, a democracia dessacraliza a desigualdade, porque se todos podem eleger e todos têm direito, pelo menos abstratamente, de ser eleitos, ela dessacraliza a desigualdade, pois pressupõe a soberania do indivíduo, quer dos cidadãos, quer das instituições, como legislativo, enquanto esfera da construção da vontade coletiva e que se exprime no ordenamento, na elaboração de leis em consonância com os ditames da soberania popular.